Já aconteceu de você cruzar com uma pessoa pelo seu caminho e essa pessoa olhar para você com uma cara esquisita de quem não gostou? Já aconteceu isso? De você sentir um desconforto do olhar vindo daquela pessoa para você? Gente, essa é a história do dia, eu quero contar sobre isso, o que aconteceu comigo, mas antes eu quero dizer para você que está chegando no meu canal, que você seja bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão vendo esse vídeo, as pessoas que já estão me seguindo, e vamos lá, porque é uma história muito curiosa e com um final feliz. Com um final feliz, né? E eu quero compartilhar. Hoje eu estou numa cadeira diferente aqui, deixa eu só acomodar. Eu quero compartilhar essa história com vocês. O que que acontece? No ano de 2007, o ano eu lembro bem, porque 2007 foi o ano em que eu lancei meu segundo livro. Por isso que eu sei do ano. E eu, naquela época, dava muita palestra. E aí eu descobri um local, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro, um local lá no bairro do Grajaú, um espaço esotérico, né, e aí eu entrei em contato com a pessoa e marquei uma palestra. Levei meu primeiro livro, que já estava lançado, né, e aí, ok. Eu não sei qual era o título, não lembro o título do livro, mas eu falei sobre Deus e falei da minha comunicação com Deus e em um determinado momento da palestra eu falei, gente, tinha um público assim, não muita gente, mas tinha o público que frequentava a casa, né? E eu falei da minha comunicação com Deus e de que o Deus me ouvia e me respondia. Eu converso com Deus e Ele me responde. Foi isso e não lembro do resto, mas esse é o ponto aí da questão com essa pessoa, tá? Que eu só fui saber depois. Bom, terminei a palestra, vendi livro, e uma senhora de mais de 70 anos, ela me olhava com um olhar tão estranho. Eu achei estranho o jeito como ela me olhava. Uma outra senhora chamada Isabel foi tão amorosa comigo, ela veio, conversou, gostou da palestra. Outras pessoas talvez tenham vindo também, mas essas duas pessoas marcaram muito minha ida, né? Acho que foi a primeira vez que eu tinha ido naquele local. Bom, e aí eu conversei com a Isabel e aí acabei falando para ela que eu também era numeróloga, né? Na verdade, eu fui naquele local para falar com a dona do espaço, né? Da possibilidade de eu fazer um trabalho de numerologia lá para as pessoas, quem quisesse, e aí eu daria um percentual para casa, né? E eu teria outras palestras para dar também, então foi assim. E a coisa aconteceu por um tempo, não muito tempo, mas por um tempo. Enfim, voltando aqui. Aí essa senhora, né, que me olhava com um olhar estranho, eu percebi que tinha algo ali, né, e a Isabel, então, se interessou pelo mapa numerológico para o neto. E aí eu conversei com ela, né, eu falei, pergunta qual é a idade do seu neto. Meu neto já era um adolescente. Eu falei, então você pergunta a ele se ele quer que eu faça o mapa dele, porque eu não poderia fazer sem ele querer. Bom, e aí trocamos o telefone, eu e Isabel, tá bom, ele quis. E aí eu marquei uma data para atendê-lo lá naquele espaço, e enquanto eu aguardava, né, a Isabel com o neto, aquela senhora estava lá,
Aquela senhora que ficava me olhando esquisito estava lá, e ela, quando olhou para mim, falou: você está aqui, sabe, com um ar assim. E eu vim atender uma pessoa, fazer um mapa numerológico. Ah, você é numeróloga? E eu falei: sou. Eu quero fazer o mapa com você. Foi assim. E eu achei estranho, sabe? Porque ela me tratava com tanta frieza. Eu falei: nossa, esquisito. Eu falei: ok. E aí ela perguntou o preço, como era, como seria. Eu falei: eu posso atender a senhora aqui, eu posso atender na sua casa se quiser. Ou ela perguntou se eu poderia ir na casa dela. Eu falei: posso. Ela morava no mesmo bairro. E achei estranhíssimo. Peguei, aí já combinamos. Trocamos telefone, combinamos, marcamos. Peguei o nome dela, a data de nascimento. Bom. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: que pessoa estranha. Que pessoa estranha. Eu falei: deixa eu ver. Aí eu fiquei curiosa para saber sobre os números dela, pela numerologia. Eu falei: quem é essa pessoa? Ajeitando aqui um pouquinho o celular. Quem é essa pessoa, né, que me olha de uma forma tão esquisita? Eu senti um mal-estar. Eu não me sentia bem. E aí eu comecei a fazer. Peguei uma folha e comecei a fazer os cálculos e ver. E aí eu me surpreendi com um número dela, né? Quando a gente soma as vogais do nome, a gente tem a alma da pessoa, como ela chegou aqui, como é aquela pessoa, né? Dentro, né? Por dentro, a alma, com profundidade, né? E ela trazia o número de Jesus Cristo. E eu falei: nossa, caramba, o que é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. E é um número muito comum, tem muita gente que tem esse número. Ok. Eu falei: gente, aí já me interessei, porque toda vez que eu cruzava com uma pessoa que tinha o número 33, eu dizia: nossa, essa pessoa ela veio com uma grande missão e eu preciso. Aí eu já comecei a olhar para ela com outro olhar, né? Falei: acho que ela vai ficar surpresa com isso. Pelo perfil dela, aquele jeito, né? Todo, né, assim, diferentão do meu, né? Aí eu falei: eu acho que ela vai se surpreender com isso. Eu estava doida para atender a senhora. E aí marcamos e fui na casa dela. E aí comecei a fazer o mapa, né? Mostrar tal, até que eu cheguei no tal número. E quando eu falei isso, falei o que ele trazia e dava para ela, o que era isso, a importância disso na vida dela, ela falou o seguinte: ai, tô com vontade de chorar. Sabe, aquela pessoa desmontou ali, sabe? Ela se rendeu, né, ao que eu estava falando, porque esse trabalho eu já quase não atendo mais ninguém, né? A numerologia ela meio que fechou na minha vida, mas eu uso muito na minha vida. E ela falou: agora eu entendo tudo. Ela começou a falar, sabe? Agora eu entendo, agora eu estou me entendendo. Gente, o número 33 me salvou. O que acontece? Depois desse dia, tudo mudou, ela mudou comigo. Ela me viu, ela me entendeu, ela conseguiu me enxergar. Porque ela achou uma petulância, depois eu soube, ela achou uma petulância eu dizer que eu conversava com Deus e Deus falava comigo. Tanto é que anos depois, porque nós nos tornamos grandes amigas. Eu quero falar o nome dela aqui, porque eu tenho permissão, eu pedi a permissão para a neta dela, se eu poderia fazer um vídeo sobre ela, sobre a nossa história. A Célia, Maria Célia Branco, nós nos tornamos
grandes amigas, porque ela entendeu a graça, ela entendeu quem eu era, ela entendeu que eu tenho uma grande missão e que eu também tinha uma grande missão na numerologia, né? De mostrar um caminho para as pessoas através dos números dela. Ó, você tem missão, você veio para fazer isso, você pode fazer isso, né? E a gente ficou grandes amigas, gente, grandes amigas. Ela tinha 70, acho que na época 74 anos, então ela era mais velha que a minha mãe. Isso em 2007, imagina, eu nem sei quantos anos eu tinha naquela época, mas enfim. E ela era assim, uma pessoa que tinha muito conhecimento, né? E isso transformou a vida dela. Isso transformou a vida dela. Eu só sei que eu não sei em que dado momento ela decidiu fazer a revisão do mapa dela. Porque quando ela leu tudo aquilo, e aí o material ficou entregue lá para ela, né? Eu imprimia tudo, e ela falou, aí ela me chamou lá e falou, eu quero fazer a revisão do mapa. Eu nem sei como foi, se foi realmente a revisão, porque ela falou, eu tenho um projeto de vida que está na minha cabeça, e você me falou umas coisas aqui que eu quero e eu preciso da sua ajuda. E aí eu fui lá, fiz o mapa, a revisão do mapa dela, e ela então me falou que ela tinha um sonho de conseguir uma casa, um espaço para ela trabalhar como voluntária, né, tratando as pessoas com cromoterapia. E ela falou, eu quero conseguir esse espaço. Eu falei, aí eu me surpreendi com ela, né? E eu falei, nossa, você quer? Aí eu falei, olha, então você tem esse número tal. Aí eu comecei a orientá-la. Usa a lei da atração. Começa a fazer uma oração assim, faz isso, faz aquilo outro. E, gente, não demorou muito, ela chegou e falou, Graça, a gente se telefonava, a gente virou amiga mesmo, sabe? Porque eu vi que ela tinha muita força, ela tinha muita coisa dentro dela, sabe? Muita luz, mas que eu percebi lá no nosso primeiro encontro que tinha também aquela Célia ali, né, toda, né, com uma certa resistência a algumas coisas e pessoas, mas aquilo foi meio que quebrado, sabe? E graças a Deus, né, bom para ela e bom para mim, né, porque eu jamais me aproximaria dela, com aquele jeito dela de me olhar, que me incomodava, eu jamais. Se não fosse a numerologia, a gente não teria sido as grandes amigas que nós nos tornamos. Foi uma grande amizade mesmo, de eu ir para a casa dela, teve uma vez que eu dormi na casa dela, não, mais de uma vez, e ia lanchar com ela, ia bater papo com ela, Mas enfim, gente, ela conseguiu uma casa, você sabia disso? Que ela conseguiu, ela me ligou para falar, eu consegui um espaço, me cederam um espaço onde eu vou poder trabalhar com cromoterapia, e aí outras coisas foram chegando lá naquela casa, e ela fez um bazar, era perto de uma comunidade, então o pessoal da comunidade ia lá comprar no brechó, sabe? Tinha o brechó, olha, eu não sei quantos anos ela ficou ali, mas ela conseguiu o que ela queria. E todo ano ela fazia a revisão do mapa dela, todo ano ela fazia, porque era sempre, né? A nossa vida não é estática, ela está em movimento, então cada ano que ela fazia era uma história nova, uma coisa nova que a gente descobria ali, porque ela tinha evoluído, ela tinha, né, através da numerologia, ela tinha dado saltos, ela dava saltos, né, e pela vontade dela, né, de ser útil, porque ela, no fundo, era uma pessoa que tinha um bom coração. E, bom, eu vou dar uma parada aqui e vou voltar lá para aquele espaço de novo, para aquela pessoa chamada Isabel, porque tem uma coisa, porque essa casa, né, por causa desta casa, eu tive contato com a Isabel, com a Célia,
e com mais duas pessoas, com outras pessoas, mas mais duas pessoas que ainda fazem parte da minha vida, também quero falar um pouquinho. Mas eu quero falar sobre a Isabel. O que aconteceu? Quando eu fui lá, uma vez, a Isabel chegou, ela era minha fã, né, desde o primeiro dia. E ela, Graça, me conta as suas novidades, o que você está fazendo? Me conta, me conta. Ela era uma entusiasta, sabe? Toda entusiasmada com meus trabalhos. E eu falei, Isabel, eu decidi isso em 2007. Decidi que eu vou lançar o meu segundo livro. Eu vou bancar o meu segundo livro. Eu tenho que bancar, esse livro tem que nascer, ele está escrito, eu tenho que trazer esse livro para a vida, para o público. E eu falei, eu não tenho grana para fazer por uma editora, porque sai muito caro, mas eu decidi buscar uma gráfica, e eu achei uma gráfica num bairro X, e eu vou fazer por lá, e eu vou pagar, e tem que ser assim, não tem jeito, porque foi assim no primeiro, né? No primeiro eu fiz por uma editora. E ela falou assim, quanto é que vai sair? Eu falei, eu quero fazer 500 livros. Eu pedi para imprimir 500 livros. Ela, por quanto vai sair esse livro? Fazer esse trabalho lá na gráfica. Eu falei, R$1.500. Aí ela falou, eu falei, eu acho que eu vou fazer com eles, se eu achar um outro lugar, talvez, mas não sei, de repente eu vou fazer com eles. Ela, vê isso, depois você me fala, porque eu vou te ajudar, eu vou pagar metade desses livros para você. Eu falei, o quê? Aí eu falei, Isabel, ela, vou. Olha o presente que eu ganhei, gente. Tive uma patrocinadora, ela me deu um cheque. Eu acabei fazendo lá e ela me deu um cheque de R$750. E eu falei, que coisa maravilhosa, um presentaço, né? E assim, eu tive grandes coisas vindo daquele lugar, né? Coisas improváveis, quando coisas improváveis acontecem na nossa vida. E a Isabel, eu entrei em contato com ela algumas vezes, ela estava perdendo a visão. A última vez que eu falei com ela, ela disse que estava indo morar com o filho, porque ela já tinha uma certa idade e ela já estava com problemas, né? E depois eu acho que com essa troca de celular, depois eu perdi o contato com ela, deixei de ir naquela casa e perdi o contato. Mas eu assim, onde quer que ela esteja, não sei o que aconteceu, que ela já era uma senhora, mas eu nunca, eu mandei uma cartinha para ela, eu liguei para ela uma vez, só para falar muita gratidão, sabe, pelo que você fez por mim. E aí eu nunca mais soube dela. Não sei se ela está viva, mas onde quer que ela esteja, ela é um ser de muita luz, eu sou muito grata pelo que ela fez por mim. Bom, para aqui porque, né, a gente fica emocionada, mas eu não quero chorar, não. Enfim, a amizade com a Célia foi de vento em popa. Nós nos tornamos grandes amigas. Eu conheci a família dela quando ela fez 80 anos. Eu não sabia. Eu acho que ninguém sabia, nem ela sabia. Decidiram fazer uma festa na Tijuca, lá no prédio lá da irmã. Morava na Tijuca. E foi aí eu conheci a família toda, eu já conhecia a neta, né? E o que aconteceu? Fizeram aquela festa porque, pelo que ela me contou, ela estava doente e o médico desenganou a Célia e ela não sabia. Gente, e fizeram a festa linda, maravilhosa, né? E aí eu conheci outras pessoas, os amigos, família, só que ela, gente, ela não morreu não. Ela continuou, ela era, olha, cascuda, ela tinha muita vontade de viver, né? E ela tinha aquele espaço, né? Que ela se tornou assim, uma coisa assim
maravilhosa na vida dela, a missão dela de vida, né? Então ela se apegava ali com aquela situação. E teve nessa casa uma festa, né? Teve uma festa nessa casa que ela trabalhava como voluntária, e ela então contou a história, porque ela já tinha falado para mim que, ó, Graça, quando eu conheci você, eu não gostei muito de você, não. Porque você falou que conversava com Deus, e eu aí cheguei lá para a dona do espaço e falei, que história é essa? Que mulher é essa que diz que conversa com Deus, que Deus fala com ela? E ela chegou para mim e falou assim, Graça, hoje eu converso com Deus. Hoje Ele fala comigo. E eu achei assim muito legal, né? Porque ela se rendeu, né? Ela não teve assim vergonha de dizer que ela, né, me rotulou ali, né? No primeiro encontro, que ela não gostou de mim, que achou uma audácia, porque foi isso. Nessa festa, ela contou a história para todo mundo que estava lá. Ela contou a história de como ela me conheceu e como ela, sabe, me achou assim arrogante, né, por dizer que eu tinha essa comunicação com Deus. Gente, e aí eu ensinei a ela o caminho para chegar a Deus, né? Muito legal, né? Muito legal. Eu ria, né? Eu ria e aí eu falei, eu tenho que falar sobre isso, sabe? Porque a gente precisa tomar cuidado aqui, né, na vida, com essa coisa de rotular as pessoas, porque às vezes a gente, graças ao mapa, graças à numerologia, ela me deu a oportunidade de me mostrar para ela quem eu sou. E ela também me deu essa oportunidade, sabe? E a gente teve uma amizade maravilhosa, maravilhosa, né? E também com a Carla. A Carla era muito presente na vida dela também, morava no mesmo bairro, né? E a Carla é minha amiga até hoje, né? A Aline, que é a neta dela, Aline, Carla, um beijo para você, a gente se fala bastante. E a Aline, eu pedi permissão, ela me autorizou a falar da Célia. Eu estou aqui prestando uma homenagem a uma pessoa que por quantos anos, gente? 18 anos, eu acho. Ela foi também a minha mãe postiça, né? Porque eu tinha uma dificuldade com a minha mãe e ela tinha idade para ser a minha mãe. E eu meio que a adotei, eu falava, a gente conversava sobre tudo. E ela era uma mãe amiga, uma mãe adotiva que era amiga, porque é o que a gente precisa, né? De ter uma mãe assim com quem a gente consiga se relacionar, né? Então eu tinha uma dificuldade com a mamãe. Aliás, hoje é dia 28, amanhã é dia 29, amanhã minha mãe vai estar comemorando, desculpa, não seria a palavra comemorar, mas amanhã, dia 29 de setembro, minha mãe fará 3 anos de falecida, né? Então amanhã já estou reservada aí o meu dia para fazer oração para ela, que eu faço todo ano, né? Mas assim, sinto saudade da minha mãe, mas a Célia foi assim uma amigona e uma vida rica, muita coisa ela fez nessa vida, muita experiência, né? Então a gente trocava, detalhe, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo hoje, mas tudo bem. E detalhe, às vezes a gente se falava muito por telefone, era telefone fixo, mas aí a gente ligava e ficava um tempão no telefone e ela dizia, Graça, me conta as novidades. E aí eu falava, a gente trocava, falava. Às vezes ela me perguntava uma coisa e eu, né, falava a minha opinião. E aí eu conversava, falava. De repente eu sentia que tinha, eu falei, gente, eu acho que caiu a ligação, porque eu ficava em silêncio. Aí eu, gente, caiu a ligação. Eu, Célia, você está aí? Aí ela falava assim, estou, Graça, estou ouvindo tudo que você está falando. Então, ela também aprendia muito comigo, né? Porque eu tinha um outro caminhar espiritual, ela tinha um dela, né? E a gente trocava muito e a gente foi muito feliz, sabe?
e eu tive o privilégio de tê-la como amiga. Aline, obrigada por você me permitir fazer essa homenagem a ela. E eu já falei para você, Aline, que a gente está junto. Você mora fora do Rio de Janeiro, mas estamos conectadas, porque as pessoas não cruzam o caminho umas das outras por acaso. E você está no meu coração, porque você é uma sementinha vinda dela, né? E ela foi a sua mãe, você também, né? Você sabe disso. E assim, o que eu tenho para falar, que você, sabe, nós precisamos dar oportunidades, abrir espaço para conhecer a pessoa sem julgamento, sabe? Graças ao número 33, ela fez isso. Aliás, ela nem sabia, né? Ela foi saber depois, mas graças à numerologia, ela me deu a oportunidade de conhecê-la e ela se deu a oportunidade de me conhecer. Porque, na verdade, quando ela me chamou, depois ela falou, quando ela me chamou para fazer um mapa, ela pensou, e ela falava isso para as pessoas. Ela falou assim, quero ver o que essa pessoa vai me dizer, se eu vou arranjar um namorado. Ela achava que meu trabalho era outro, e era outra coisa. E ela falava, sabe, ela não tinha vergonha, e essa humildade dela de falar a verdade me cativou. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, né? Eu até estou aqui olhando, né? Eu tenho aqui uma foto com a Célia, eu vou mostrar, viu, Aline? Eu não pedi permissão, mas eu vou fazer, tá? Porque eu quero deixar registrado aqui esse momento, lá no espaço, lá na casa que ela fazia trabalho voluntário. Aqui, olha, eu e a minha amiga Célia, minha grande amiga, né? Ela virou uma estrelinha no ano passado, em janeiro, porque ela estava muito doente. Enfim, eu bati um papo com ela e falei, não existe, eu sabia que ela ia partir e eu achava que ela estava com apego à vida, então eu bati um papo com ela, como falar isso, né? Como falar, vai, sem dizer diretamente isso, se deixe ir. Eu só falei para ela, coloca na mão de Deus. Você é espiritualista, você sabe que não existe nada além de uma passagem. Eu não sei como eu falei com ela, mas eu falei, porque ela falou, eu acho que eu estou partindo, então foi complicado, né? E eu sinalizei para ela, não existe isso, existe só uma mudança de local, só isso, coloca na mão de Deus. Falava para ela, dava força, mas eu sinto muita falta dela. Há umas semanas atrás eu pensava numa pessoa e falava, porque a Célia, aqui no meu pensamento, o nome da pessoa não é Célia, eu só falava o nome da Célia, porque não sei o que é fulana, Célia. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que gravar um vídeo sobre a Célia, porque eu tô com meus e-books e audiobooks, né? Que, aliás, eu vou botar aqui nesse vídeo, vou botar como é que você chega lá. Vai lá, gente, ainda está em promoção. Vai lá que está um preço super em conta. Eu vou botar aqui na descrição sobre meus e-books, tá bom? E audiobooks. Gente, desculpa, eu tô com um pigarro aqui. E assim, eu acho que eu pensei na Célia porque eu falei, a Célia ia ficar tão feliz de saber dos meus e-books e audiobooks. Onde quer que você esteja, amiga, sei que você está aí conectada comigo, porque a gente se conectou pelo coração. E aí, quando isso acontece, é para toda a eternidade. Então, ela está comigo, onde quer que ela esteja, ela está vibrando, feliz, sabe? Adorando o que anda acontecendo na minha vida, né, amiga? E aí, é isso. Vamos terminando aqui, eu e minha amiga Célia, onde quer que você esteja, a gente vai terminando esse vídeo. Se você gostou disso, se dê a chance, viu? Hoje eu estou gravando o vídeo de 30 minutos, nossa, batendo um recorde, mas merece, tá? Porque uma amizade como a nossa não é qualquer coisa não,
tá? Então, dá o joinha, se inscreva, compartilha. É importante você se inscrever e compartilhar para dar um up aqui no meu canal. Me ajuda aí, conto com você. Fica com Deus, conversa com Deus, porque Ele fala com a gente. Tchau, gente!